Assim, entre aquela frente fria de Uruguai, Argentina, Paraguai, né? É. Mas deve, lá pelo final de semana, a coisa deve... Porque a minha sua não veio chuva, né? Aqui. Não, ficou um tempo meio parecendo Meio que ia com cara de dor chover, de tá, dente, a previsão né? era essa mesmo, e agora é frio pela manhã, um pouco mais de sol, né, pela tarde, mas não nem muito frio, nem muito calor. Nesse mês você tem mais motivo para conhecer a Mandi Nature Spa no Bourbon Cataratas. Gostou, Nélio? Fazendo uma massagem você ganha outro tratamento e um presente especial. Maiores informações e agendamento pelo telefone 3521-3900 ou 3521-3900. Venha conhecer o espaço pensando especialmente para seu bem-estar. É que eu estou dizendo aqui, esses serviços que o Bourbon prestava única e exclusivamente aos clientes do dia a dia, agora ele estende à comunidade de Foz do Iguaçu e preço extremamente barato. É um salão de beleza. Tem esse termo ainda, salão de beleza? É um salão de beleza. Vamos lá, Nélio. Não vamos sair mais bonito, mas... Pelo menos vamos dar uma melhorada na lata. Não. Vamos dar uma, né? Fica bacana lá fazer a massagem. Agora 20,1 a temperatura em Foz do Iguaçu. O senhor diga. disse que na segunda-feira, quando é a primeira segunda-feira do mês, que vinha para comentar. Eu dou opinião. Gostou da ideia do Temer colocar palmeiras novas lá nos vasos para fechar a visão? Agora ninguém mais enxerga quem entra e quem sai do Jaburu? Como se ninguém soubesse, né? Não, mas é que não está na agenda oficial. Então, para evitar problema, mas botaram você acha palmeiras. que a palmeira ali foi para esconder alguma coisa? Totalmente. Mas Tanto é que não pode plantar, né? Mas a agenda do presidente em qualquer país, até a do Trump, ela é pública. Mas do Temer nem sempre. Né? Não, depois das 10 da noite não. Depois das 10 da noite, aí o Temer ele já acha que não precisa mais de agenda, não precisa mais de segurança, né? E como não pode, não precisa mais de testemunha na sala ou qualquer recinto que ele tiver para conversar. Sim. Caramba, mas se eu fosse o quinto assessor de um órgão público, alguém por testemunha do meu lado ia presenciar a conversa. Que é isso? Entendeu? Não, porque senão o cara sai lambeteando, que falou não sei o quê, que ouviu não sei o quê, e não tem E nem verdade foi, né? E nem verdade foi. E o detalhe que lá em Brasília, especialmente naquela área que é tombada por patrimônio, não pode se plantar uma árvore. Então foi colocado em vasos, né, porque não pode plantar a palmeira, isso não é permitido, tem que ser feito todo um projeto para então poder ter qualquer mudança, não pode botar um muro, por exemplo. Então foram colocados palmeiras em vasos, fechou-se totalmente a visão e agora não pode mais fotografar quem entra e quem sai. Deixa eu me exibir. Semana retrasada, quando a governadora do estado me recebeu, a dona Cida Borghetti, 2 assessores, fora depois o rapaz que vem tirar fotografia, o cafezinho, aquela coisa toda. Não tem. Mas eu acho que é o mínimo do cuidado que quem tem um cargo desta envergadura tem que ter. Como vai um monte de gente correta lá conversar, vai gente não bem intencionada, né? E quando não, gravando. Ele teve um ministro dele gravado, ele. Lembra disso? Do turismo. O rapazinho bonitinho lá que gravou o presidente da República falando com... Ali eu achei uma falta até de respeito, né? O ministro falando como ministro, gravando o presidente da República, falando com ele como presidente da República. Aí o negócio meio... Agora, o seu J. Batista lá é outra história. Bom, vamos voltar para a nossa paróquia aqui, que é o que interessa, porque nós temos 2 honradas visitas aqui. Nós temos a diretora do Departamento de Atenção Básica da Saúde aqui, da Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu, que é a dona Lisete Teixeira, é funcionária de carreira, conhecidíssima por nós, já assumiu, inclusive, o cargo de secretária de Saúde do município, e também da Secretaria de Saúde, a Inês da Saúde. Como é que é o sobrenome dela? O original seria Weisman, né? Mas aí eu tive que contratar o Nélio, Inês, me permite chamá-la assim, só para pronunciar o seu, entendeu? Ele tem alguns requisitos como comunicador, mas por si só não seriam interessantes para a rádio se ele não soubesse né, nesse alemão e tal. Então deixa eu aproveitar e agradecer, porque se não é ela, eu estou desempregado. Não, e tu lançou ela como deputada federal aqui, que eu falei, amiguinho, eu disse que o boato dizia que ela estava sendo lançada
lançado por pessoas como candidato a Boato que tu deputado inventou federal. na tua casa e os amigos, João. Mas é um linguarudo. É o contraponto. 12 horas e 27 minutos, apenas para descontrair. A semana passada, dona Elisete, nós tivemos aqui algumas denúncias. Quando a gente abre a possibilidade das pessoas entrar em alguma reclamação, e o que chamou a atenção é que não foi uma reclamação. Não foi uma reclamação, mas várias reclamações e com certeza pessoas que ligaram, estava ocupado o telefone, não teve tempo de ser atendido. Uma pessoa que fez uma reclamação em cima de um assunto que há cerca de 60 dias, se tanto, nós aqui com a ex-prefeita Inês e a tua secretária, e eu gostei muito da resposta que ela deu para nós, no chamado atendimento mais humanizado, né, nos setores de saúde. De repente, calma senhora, sua dor de cabeça, segura um pouquinho, o que está havendo? E ela até utilizou um exemplo de quando ela, na iniciativa privada, auxiliava médico e disse o seguinte: enquanto a colega dizia, doutor, tem uma mulher chata enchendo o saco ali na recepção, ela dizia assim, doutor, tem uma mãe preocupada com o nenê dela ali, o menininho tá chorando, tá meio febrilzinho e tal, quem sabe o senhor... Não... E eu achei aquilo, olha, de arrepiar. Eu falei, eu acho que é por aí mesmo. Mas aí vem aquela história, eu tenho 75 anos, a minha mulher tem 72, nós fomos lá, chegamos lá 7 e pouco da manhã, meio-dia mandaram nós embora, dizendo que nós só vamos ter uma receita para propiciar, né? Adquirir os medicamentos que terminaram, que são de uso contínuo, etc, etc, que depende de receita médica, daqui a 1 mês e tanto, né? E aí a atendente diz que ela estava fazendo muito e tal. Aí a outra atendente atendendo a mãe com 16,10, né? Sexagenária, a pessoa. E aí a atendente diz assim, ela não tem nada. Bom, já começou. Eu gostaria de que cada atendente tivesse uma formação mínima de clínico geral. Como eu sou em um país desse. Mas a gente sabe que, sem menosprezar a função ali, não tem essa capacidade técnica para estar dizendo, né? Ainda que fosse 12/8, né? Ainda que fosse 12/8, não teria que estar dando receita ou diagnosticando. Só, olha, pela experiência nossa aqui, eu acho que 12/8 está bom e tal, mas não tem nada, cala a boca e isso por aí. E aí a tal da fitinha, a fitinha glicêmica, porque quem sofre de diabetes, né, manca da mesma perna que eu. E eu sei o que é isso. Aliás, a minha hoje pela manhã, graças a Deus, estava 132, tá? Mas ela teve na semana passada 368. Isso aí, Anis. E parece um dínamo, uma corrente elétrica contínua. Você entra não nervoso, você fica no estado de irritabilidade. Quanto mais você se irrita, mais aumenta. Entendeu? A glicemia. Quanto mais aumenta a glicemia, mais você se irrita. Uma é parceira da outra, vai te alimentando. Aí tu se olha no espelho e tu já dá-lhe um pontapé no espelho, o silêncio te faz mal porque te perturba, é uma situação ruim, além de todos os riscos que todo mundo sabe. Dona Inês. E daí deu um alarido bastante a tal da fitinha. Aí nós tivemos versão, semana que vem nós vamos atender, não tem, vai ter que decodificar, vai ter que ter código. Eu fui atrás disso, porque eu já tive o aparelhinho da Acor, que quando você compra o refilzinho, a fitinha como queira, você vem com, né? Mas agora a Johnson & Johnson em Foz do Iguaçu não traz mais, eu acho que ele já tem aquele código do 25 de área e tal, pelo menos foi a explicação que eu tive de alguns especialistas, não quero também daqui, tal. Mas o fato é que não tem. Então, esta que foi a reclamação, obrigado por vocês terem vindo aqui para dar a explicação. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Não vou dizer que é um prazer estar aqui, mas é uma obrigação nossa estar. Nós trabalhamos para a população, recebemos da população e as explicações têm que ser dadas, ok? Com relação à humanização, todos nós somos pessoas humanas, nós temos família e todos nós aqui e na cidade toda já passamos por momentos de dor, de ansiedade, de nervosismo. E, obviamente, que nós queremos ser bem atendidos nesse momento, todos nós. Então, eu peço desculpas se não é assim que está sendo atendido. Só na atenção básica nós temos mais de 700 pessoas atendendo. São vários temperamentos, mas isso não justifica.
Estamos lá naquele momento para atender a ansiedade do cidadão que chega. Se eu não estou bem, eu não posso estar trabalhando, porque eu preciso estar bem comigo mesmo para poder dar uma boa resposta para o cidadão. Concordo plenamente, você não pode dizer nunca para uma pessoa, você está bem. Você não sabe, às vezes o problema é até psicológico, uma orientação um pouquinho mais aprofundada já vai resolver o problema daquela pessoa, né? Com relação às fitas de glicemia, eu concordo com você, o ser diabético exige um controle contínuo. E quando esse controle... Primeiro, o Sistema Único de Saúde, nós aqui de Foz do Iguaçu, a gente consegue manter, e ainda não com a regularidade necessária, as fitas de controle de glicemia. É aquela fita que você faz um piquezinho na ponta do dedo e aquela tira num aparelho que chama glicosímetro, né? Vê como que está o nível da sua glicose no seu sangue. Cada vez mais, nós temos mais diabéticos na cidade. Nós entregamos, conforme orientação médica, para os diabéticos que usam insulina. E algumas exceções para aquele diabético que não usa insulina, mas tem um controle, uma diabetes que sobe e desce muito frequentemente, isso danifica o sistema. E essas fitas, então, são compradas para essa população que passa pelo endocrinologista e que é prescrito. O problema foi que isso já não bate com o pessoal da farmácia, nós temos uma marca de glicosímetro, porque a tira tem que adequar com o glicosímetro, né? Você sabe disso. Quando foi o ano passado, final do ano passado, o pessoal da farmácia recebeu informação que essa marca que nós estávamos entregando não estava adequada às normas da vigilância sanitária do país, da Anvisa, e que deveríamos estar trocando. Porque existia até o risco de você estar vendo ali, no seu caso, 130 de glicemia, isso não ser real. E aí nós estávamos incorrendo no erro, e para muita gente, né? Então, se tomou a decisão de comprar. Quando você fala comprar alguma coisa na prefeitura, é mais difícil que na casa da gente. Você tem que abrir um processo licitatório, você tem que esperar empresas virem, mostrar o melhor preço, mostrar capacidade técnica. Tudo isso já é uma penosa demora. Chegaram as fitas agora e esse pessoal sofreu, então, esse período. Não deveria sofrer se nós tivéssemos sido mais eficientes na compra lá atrás, em todos os processos burocráticos da prefeitura. Não aconteceu isso. Essa semana começam a chegar, já estão nas farmácias, os aparelhos novos. Quem ainda tem tira do outro, termina de usar e depois procura a farmácia mais próxima da sua casa. Se você reside, a unidade de saúde não tem farmácia, você vai vir na Vila Yolanda, na farmácia central, onde tem farmacêutico também, porque tem que ser o farmacêutico que vai orientar, né? E vai ser trocado esse equipamento e você vai continuar recebendo as tiras para esse equipamento. Então, é um transtorno, nós reconhecemos isso. E se eu falar, imagino como deve ser, a gente não imagina. Só imagina e sabe quem realmente tem o problema. Então, é um transtorno, a gente pede desculpas, mas fomos obrigados a fazer essa mudança. Então, agora, a partir dessa semana, vão ser entregues 800 novos glicosímetros. Isso cobre a necessidade de toda a população? Certamente não. Tratar o diabético e o hipertenso vai ser sempre um desafio para a saúde coletiva. Infelizmente, é uma epidemia mundial, né? Estamos morrendo de diabetes complicado e de hipertensão complicada. Então, a cada dia você vai adequando, né, o seu serviço de saúde às necessidades da população. Então, os diabéticos que têm aparelho, por favor, que busquem a unidade. Se a unidade tem farmácia, é lá que você vá. Se não, você vai na Vila Yolanda no turno da tarde, das 14 às 17h30. Liga antes na unidade, vê que horário que a farmácia da sua unidade está atendendo, algumas no turno da manhã, algumas no turno da tarde, e quem for se dirigir à Vila Yolanda é à tarde, das 14 às 17h30, ok? Ok, Nélio. Me parece duas situações. Primeiro, só esclarece, Elisete Palma, em relação a... O ano passado foi feita a troca desse aparelho e agora está sendo feita uma nova troca, é isso? Exatamente. Foi feito. Assim, então, a compra do ano passado foi errada, foi equivocada, foi dinheiro jogado fora e com risco para a população. Na verdade, porque não pode, teoricamente, não estar medindo corretamente. Não, foi um risco
inocente da nossa parte de todas as cidades que compraram dessa marca. Então, eles ganharam a licitação. Na verdade, eu acho que se teve alguém que agiu sem pensar muito no usuário, foi a própria empresa, porque ela não tinha toda a prova que aquilo funcionava, ganhou a licitação, naquele momento passou pelo processo burocrático e depois apareceu essa inconsistência, né, esse defeito. E nós corremos fazer a nossa parte. Foi independente de qualquer coisa, vamos resolver esse problema para essas pessoas que nós entregamos equipamento. É um processo coerente? Não, não é coerente, mas ele é correto diante da necessidade da população e da saúde dessas pessoas. Mas você tem razão, quem pensa de fora, fala, mas o que aconteceu? Aconteceu que quem ganhou a licitação, na ocasião, estava com... Logo depois, o Ministério solta essa informação. Não foi só Foz do Iguaçu, foram outras cidades, mas nós, inclusive, que é o que interessa, né, aqui agora. Perfeito. E a segunda coisa, acho que isso é bacana, acho que acontece também por parte das manifestações da secretária de Saúde, quando não há uma maquiagem na informação. Se assume e se diz aquilo que de fato é. Por mais triste que seja. Por mais triste que seja. E aí vem uma outra pergunta, você disse que os aparelhos, os 800 que serão distribuídos agora, não cobrem todos aqueles que teriam necessidade. Ou seja, quem chegar primeiro vai levar? Não. Ou vai ter algum critério para quem vai receber esses novos aparelhos? Não, Nélio, nesse momento a nossa posição é mais confortável do que isso, esse cenário que você mostrou. Não precisa chegar primeiro, 800 é mais do que o cadastro que nós temos hoje. Então, já estamos prevendo um fluxo maior de pessoas. Tá? Então, eu não vou precisar, se não me engano, é menos de 500 que hoje a gente atende, e agora foram comprados mais, já esperando esse novo fluxo. Então, não tem que ter correria. Quem tem o seu cadastro, que já usa, está lá. E estamos preparados para um percentual razoável que venha nos procurar, ok? 12 horas e 40 minutos. Fala, Eu tenho uma dúvida só, diretora. De acordo, eu não entendi ainda a questão da maquininha. Ela tem que ser trocada porque é uma outra marca ou ela tem que ser trocada porque esta máquina está apresentando um problema? Esta marca dessa máquina, ela não é satisfatoriamente qualificada, segundo o Ministério da Saúde. Depois que foi feita toda a licitação, apareceu essa informação. Eu conversei com uma técnica de enfermagem, ela me disse que isso é padronizado, né? Que você pode trocar a máquina, trocar a marca, mas o padrão da fita, ela tem que caber em todas as... Não, o padrão é mundial, inclusive. Não, tudo bem. Não é a máquina. Você pode falar do tamanho da porque da senão dimensão cada vez que ali e tal. Troca o que ocorre é o marca... seguinte, por exemplo, eu até vou aqui. Eu usava Dante, como é que é o nome? O medidor, eu chamo de medidor glicêmico. Glicosímetro. O glicosímetro. O glicosímetro diz o seguinte, você tem de algumas marcas. Eu usava um que é conhecido mundialmente, da Cor, por exemplo. Entendeu? Só que toda vez que você comprava a caixinha de refil, o tubinho de refil, ele vem um código junto, um chipzinho para você pegar e adaptar. Então, ou seja, aquele refil responde aquele código ali. Se você colocar no código anterior, é como diz a diretora, nós vamos ter problema, o cara vai dizer, pô, mas eu estou com 600, ou estou com 20 aqui, sei lá, né? Absurdamente falando. E o que não corresponderia à verdade. Me parece que o maior fabricante de tudo isso no mundo é a Johnson & Johnson. É a comadre Johnson & Johnson, que faz na Ucrânia, que faz nos Estados Unidos, que faz na Ásia, que faz em uma série de lugares. Pode ser. E que hoje é um aparelhinho, Dante, ele não é maior do que uma caneta, né? Ele não tem uma... Não é na tira o problema, é na maquininha. Né? E aí você coloca o refilzinho ali. Este que eu uso hoje, se você comprar em qualquer farmácia chinesas que estão sendo vendidas, ele vai medir. Dona Nadir, bom dia, dona Nadir. A senhora foi uma das pessoas que a semana passada fez a reclamação em relação ao atendimento da sua mãe, etc. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, doutor Nelson. Bom dia à sua equipe e aos convidados. Doutor Nelson, o senhor já tem o meu relato aí, né, do que aconteceu, mas eu vou pedir, primeiro eu vou pedir, depois eu vou fazer uma pergunta para a dona Inês. Para eles olharem com um pouquinho mais de carinho o UPA, porque a semana passada, em 15 dias eu tive de levar 2 vezes a minha mãe, né? E a semana passada levei ela de novo, por exemplo, assim, para atendente lá dentro, lá depois que passa com o médico, para fazer as aplicações, tinha uma enfermeira só
das 7 da noite às 7 da manhã. Aquela menina não podia nem respirar, doutor Nelson, e ela atendeu com tanto carinho, aquela enfermeira atendeu com tanto carinho, que eu acho que o jeito que ela atendeu, a minha mãe se recuperou tão rápido que eu agradeci 1000 vezes ela. Então eu acharia que eles tinham que dar uma olhadinha nisso aí para colocar mais gente para ajudar a atender, porque uma pessoa sozinha, olha menino, não é fácil não, porque lá tinha gente para atender. E outra coisa, quanto à atendente que me atendeu aí na frente ali, eu acharia que tinha que ter um pouquinho mais de humanidade. Eu sei que ela sabe o que ela está fazendo, mas tem horas que você também vê como que está o paciente, né, como está a pessoa. Eu acho que eles tinham que ter um pouquinho mais de humanidade em certas horas. E outra coisa que eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho minha sogra que ela é diabética, faz 1 ano e pouquinho já. E eu comprei um aparelho na farmácia para ela medir a diabetes dela. Só que cada vez que você termina aquela fita, aí você vai para comprar, não tem mais aquela fita para comprar, sabe? Eu queria ver como que eu faço, se eu tenho que cadastrar, o que que eu tenho que fazer, porque eu não sei o que que eu tenho que fazer. E daí eu vou ir atrás disso, porque eu não diabetes, entendi, dona Nadir, quando termina lá os refis, lá, o refilzinho lá e tal, aí a senhora não tem mais do mesmo? Como é que é? Não, daí a farmácia, geralmente, eles não têm do mesmo. Daí o que eles falam? Tem que comprar outro aparelho. E o senhor sabe que o aparelho não é tão barato. Até que o aparelho não é tão caro, mas cara é as fitas, né? As fitas é muito cara. A fita é cara. Não dá para brincar. Eu não sei. Como é que faria, dona Lisete? Cadastraria para ter direito? Nadir, bom dia. Na verdade, nós precisamos saber qual é o tipo de diabetes que a tua sogra tem. Se ela usa insulina, ela usa injeção para equilibrar o diabetes, aí ela teria direito, se o endocrinologista da rede SUS prescreve a maquininha, né, o glicosímetro. Do contrário, nós não podemos entregar, porque, obviamente, o dinheiro é restrito, né? Seria nós precisamos... um tratamento particular, né? Exatamente. Então, nós temos um protocolo. Se ela é insulino dependente, né? Depende da insulina... Ela só toma comprimido ou ela toma injeçãozinha todo dia, dona Nadir? Não, doutor Nelson, ela não toma injeção, não toma insulina, nada. Só que a diabetes que ela tem, o médico falou que é emocional. Aí, ao mesmo tempo, ela está em 180, ali a pouco está 380, chega nos 400. Esses dias, semana passada mesmo, chegou em 400 e alguma coisa. Não, deve ser o diabetes B, mas o diabetes... É aquilo que eu falei para a senhora, o emocional, eu sei que altera e altera muito, entendeu? Conforme for o estado de nervosismo Onde da que pessoa. Ela mora, e tal. sei lá? A senhora mora no Três Bandeiras, né, dona? Mora pertinho de mim, no Três Bandeiras. Ela mora no Três Bandeiras também. Então, peraí. Vai no posto de saúde, é isso? Ela usa a rede de saúde, Nadir, ou não? Ela não vai no posto de saúde, você trata ela particular? Não, a gente leva ela no posto também. Por isso que eu quero saber como que eu vou fazer daqui para frente. Na verdade, você vai, por favor, procurar o posto de saúde. Eu acho que talvez verificar a glicemia dela na unidade, o médico prescrevendo umas verificações em horários diferentes do dia, para ver o que acontece com esse diabetes, como é que ele está se comportando, para ver o que fazer com relação à medicação, melhorar a distribuição da medicação. Tudo que eu estou falando aqui é o médico que vai dizer, não é a gente, né? Mas eu acho que você deveria levá-la, marcar uma consulta e conversar com o médico sobre essa situação, dessa alternância aí de humores, esse açúcar que muda, né? Que oscila, para ele poder orientar você. Com relação a tudo, com relação à medicação e o que você fazer com relação a essa mudança de humor dela que altera o diabetes, ok? E lá na unidade que você frequenta. Deixa eu fazer uma pergunta. Dona Nadir, tem um médico que atende a sua sogra, é isso? Tem. Então eu acho que é com ele. Vizinho, como é que vamos fazer com o diabetes aqui? Daí ele já vai dar uma vez fora para a senhora aí, né? Tá bem, doutor Nelson. Tá eu bom? agradeço. Qualquer coisa, liga para nós aqui que nós cobramos novamente da diretora, tá bom? Nadir, só acrescentando, lembrando que além do emocional, aí entra exercício físico, tipo de alimentação, os horários que ela está se alimentando, se ela não está abusando um pouco das comidas que têm mais massa e se transformam em açúcar no organismo. Então, tudo isso faz parte de um conjunto. Daí, talvez lá pedir uma consulta com a nutricionista, né, e dar uma olhadinha. Tem psicólogo lá também, poderia dar uma passada pela psicóloga e a gente tentar olhar ela num todo, né? Talvez não só para o diabetes, mas para a sua sogra
inteira. Elisete, você abriu aqui, desculpa, eu já chamo a senhora aqui, secretária. Você abriu aqui uma coisa muito, muito bacana aqui, que é essa preocupação na orientação. Eu quero dizer para as pessoas que sofrem de diabetes, por favor, não embarque naqueles negócios. Chá com querosena, não sei do que, dá tudo certo. Come não sei do que, da pata do cavalo, que tu vai melhorar em 2 minutos. Vocês estão sabendo que estou sendo exagerado, estou falando bobagem, mas sabe, aquelas dietas porque o meu primo, conhecido meu, não sei de quem, lá do Rio Grande fez e acabou com diabetes. Não embarque nisso. Fale com o médico, faça o exame. É ele que vai orientar. Evidentemente, a gente sabe que o que for carboidrato, o que é carboidrato? O arroz, o macarrão, etc., a batata e por aí afora. Ele tem um índice de açúcar muito maior que os demais alimentos. Pão, né? O pão, que é o nosso pão do dia a dia. Então, você vai ter que fazer. Não, tem que comer mais proteína. Mas também, se você for comer só carne, por exemplo, ou ovos, alguma coisa assim, você vai ter uma deficiência em outra... enfim, outra parte da alimentação. Claro. Então, sabe, não faz no olhômetro, no ouvir dizer que não é bom fazer isso. De repente, conserta 2, 3 dias, baixa não sei para quanto, mas aí, né, entra num distúrbio total novamente ali, e aí fica ruim a situação. O bom cada mesmo, corpo é um corpo, né? Cada organismo é um organismo, Sim. e aí a idade conta, e aí isso conta, a herança e aquilo conta genética, também, né? Então é um negócio que é bom a gente sempre ter, não embarcar muito nesse, porque todos nós temos de louco e de médico e louco, todo mundo tem um pouco, isso é uma realidade, ainda bem, entendeu? Ainda bem, mas não dá para toda hora se automedicar pelo ouvir dizer, né, da comadre, etc. e tal. Então, porque senão fica complicado. Diga lá, minha secretária, bom dia, obrigado pela senhora ter vindo. A dona Nair ainda está no... A dona Nadir, não, ela já saiu da linha, mas ela está ouvindo, com certeza absoluta. Ela falou alguma coisa relacionada à UPA sobre o atendimento. O que eu quero colocar aqui que realmente nós estamos com um déficit de pessoal na enfermagem, principalmente na enfermagem, mas o prefeito já está pensando num concurso, onde o concurso será para auxiliar técnicos, enfermeiros, médicos, né? Médico júnior, dentista... dentista e auxiliar de saúde bucal. Exatamente. Então, nós temos esse déficit mesmo de funcionários e isso desgasta quem está. Porque uma pessoa sozinha para fazer medicação a noite toda e mesmo assim ela disse que atendendo bem, né? A pessoa que está... Essa pessoa atendeu bem. A outra anterior que não teria atendido bem. Ela me falou exatamente o que eu ia levantar com a dona Nadir. Seria, então, na triagem, foi o que eu entendi. Que na triagem ela teria sido mal... Então, nós estamos levantando as reclamações e tentando corrigir. Era isso que eu queria deixar. Faltam médicos ainda, secretária? Porque a gente também recebe ligações da pessoa aí no posto, daí aí as atendentes acabam depois de algumas 2, 3 horas avisando não vai ser possível atender porque não tem médico. E aí as pessoas vão para a UPA. E aí aquele problema de sobrecarregar a UPA, né? Na verdade, assim, o que nós estamos justamente, a Elisete vai terminar essa fala, mas eu quero colocar para vocês, nós estamos estruturando toda a atenção básica. Por quê? Como não tinha, então as pessoas já iam diretamente procurar a UPA. Hoje da outra vez eu disse, volto a repetir que 80% da população que está na UPA não deve estar na UPA, ela tem que voltar para a atenção básica. Porém, ficou um tempo descoberto, então não tinha mesmo médico, então o caminho era a UPA. Nós, aos poucos, nós precisamos educar as pessoas para voltar para a atenção básica. Mas ainda hoje acontece caso da pessoa ser mandada para a UPA porque não tem o médico. Estamos identificando, a Lisete já vai te responder que tem médico, mas ela vai te responder. O que acontece é que nós estamos identificando, vou falar da UPA, para depois ela já assume a conversa de novo assunto. Na UPA nós estamos identificando quais as unidades que estão encaminhando, dizendo que não tem médico, e implantando um sistema, inclusive, que acuse qual bairro ou a unidade de saúde que está encaminhando mais para a UPA, deixando de resolver o problema lá na ponta, que é onde deveria ser resolvido, porque a UPA ela acaba assumindo uma responsabilidade que não é dela, e sim da atenção básica. Porém, não existia, hoje já está sendo estruturada. Eu vou passar para a Lisete, ela vai te responder sobre a demanda de profissionais de atenção básica. Diga lá, dona Lisete. Na verdade, hoje nós temos 80 médicos na atenção básica, desses 34 estão nas equipes de saúde da família. Eu não posso dizer para você que vai estar todos os dias, nós não temos hoje nenhuma unidade sem médico.
pode ser um intervalo entre um chegar e o outro. Se é uma unidade de saúde da família, nós temos 2 turnos, né, de manhã ou à tarde, mas a equipe de enfermagem, o enfermeiro, fazendo o acolhimento, vai poder orientar essa pessoa. Se é uma coisa que ela, digamos que ela esteja com um incômodo faz alguns dias, pode atender a pessoa, marcar na agenda para outro dia. Olha, não posso atender hoje nós estamos com a agenda completa, mas amanhã o senhor vem, depois da manhã o senhor vem tal hora para ser atendido. Assim como acontece num plano, num consultório particular. Nós não vamos dar conta nunca de todos que chegam ser atendidos juntos naquele momento. Infelizmente, né, o momento da pessoa não é o momento que o sistema consegue dar as respostas, nenhum sistema. Mas hoje está um pouco melhor. É normal, por exemplo, eu cito o local, na Vila Yolanda, por exemplo, que eu acho que é o posto mais estruturado, maior, né? Você chega lá, um clínico geral, sempre você passa pela triagem pela diretora do posto, né, a enfermeira. Sim. E é marcado para uma semana sempre, sim, né, para o clínico geral. Sim. Isso é normal, esse procedimento? Nós temos na Vila Yolanda, já que você citou a Vila Yolanda, uma unidade aberta, né, que atende mais de 40 mil pessoas. Então, ali nós temos um vazio assistencial, que a gente chama. E isso, com a volta do Maracanã atendendo, reduz um pouco essa demanda da Vila Yolanda. Lembra que o Maracanã estava atendendo como unidade básica e depois, por conta da reforma do PA Morumbi, agora ali é um PA. Então, a hora que ele voltar, isso vai diluir um pouco. Então, o pessoal do Jardim Cláudia, ali perto, vai no Maracanã e reduz um pouco essa demora para chegar na consulta na Vila Yolanda. Mas você tem razão, está demorando em média uma semana, sim, na Vila Yolanda em especial. O Nélio quer fazer uma pergunta, que nós estamos indo para o final do programa. E tem mais um convidado ainda. Olha só, eu vou voltar rapidinho. Talvez essa questão do PA do Morumbi já tem alguma data prevista para voltar ao atendimento lá? Chefe. A previsão seria lá pelo dia 15 de agosto. Essa seria a nossa vontade, né? Esperamos que conclua a obra até lá. E os equipamentos novos, né, que são móveis, tudo. Mas a intenção do prefeito é justamente a ideia de inaugurar ele em torno de 15 de agosto. Agora são 12 horas e 54 minutos, falta 5 minutos para terminar o programa, mas eu quero, evidentemente, aqui ser gentil com o Dr. Derlis Benegas, que está aqui conosco. O Dr. Derlis, que é da Secretaria de Saúde do município também. Como é que funciona a UPA, Dr. Derlis? Bom dia. Bom dia. O funcionamento da UPA está mais direcionado para urgência e emergência, o qual está funcionando, acreditamos que está funcionando muito bem, porque a classificação de risco é feita pelas cores, vermelha, amarela, verde e azul. E a vermelha, aquela urgência tem que chegar e tem que ser atendida. E a amarela é aquele que tem um pouco menos risco, mas não tem risco de vida, mas tem que ser atendido urgente também. Esse daí funciona de maravilha. As consultas são triadas pela enfermeira, tem que ter uma enfermeira capacitada para isso. Classificação de Manchester a gente utiliza para gravidade, e esses daí que às vezes demoram um pouco, mas pelo que estamos fazendo, acho que estamos tentando fazer funcionar. Doutor, quanto a esse protocolo internacional de atendimento, me parece que aquelas pessoas que têm o conhecimento técnico necessário, enfermeiro, médico e tal, está sendo seguido à risca, a gente sabe disso, ninguém vai, e a gente não reclama disso, né? E eu sempre costumo dizer, a doença da minha mãe é maior que a doença dos outros, a dor do meu filho dói mais do que a dos outras crianças e tal. Há um estado emocional que você cria um clima de tensão ali. Tá, ok. E aí a gente tem que estar preparado para isso. O problema, muitas vezes, são com aquelas respostas assim, o que tu tem? Mas quem é que está dizendo isso? E gente que você já enxerga que não tem a menor condição para estar fazendo diagnóstico, e muito menos por olhar. Né? Muito menos ainda, quer dizer, eu olhei e estou convencido, tem funções nobres ali, tem funções que devem ser respeitadas e tal, mas que não tem essa função de fazer esse tipo de triagem. E me parece que é isso que as pessoas ficam indignadas, porque diz assim, eu fui lá e não fui atendido, ou fui atendido muito mal. É claro que quando vai chegar num médico, o médico não vai cometer uma sandice dessa, não acredito nisso. Espero que não. A gente sabe disso, né? Pode não ser ele o médico mais simpático, mas não seria
a tratar com desdém assim uma pessoa. Claro, então, não eu acho deve. que é esse o problema que há na reclamação, doutor. Sim, acho que ele tem que participar. Eu até falei com a nossa secretária de saúde, até participar alguém da mídia, participar com a gente lá dentro, ela autorizar, a prefeitura autorizar, para nos acompanharmos. Lá dentro. Mas tem uma disposição aqui. Para não. ver, Mas não chama repórter que ele já vai querer fazer sem se identificar, aí, né? Se não fosse nós, o repórter gosta de dizer isso, se não fosse nós, em primeira mão. Que vai, participe com a gente e nos critique para ver quem que podemos melhorar. Ok. Heraldo, é o Ederaldo do Jardim São Paulo, é o ouvinte que eu vou premiar aqui, porque daí nós vamos ter que terminar o programa, já convidando os 3 aqui para a hora que quiser e que venha com mais tempo, com mais vagar, porque tinha uma série de outras perguntas aqui que nós iríamos fazer, principalmente a diretora e a secretária. Ederaldo, bom dia. Bom dia. Diga lá, amigo. Bom, eu queria saber do Jardim São Paulo Postinho. Em abril, fui 3 vezes consultar e não consegui uma consulta. A doutora sempre está em curso. Aí eles querem agendar. Eu não posso, quando eu estou trabalhando, eu posso ir no dia da minha folga, né? Tá, Ederaldo, vamos lá. Então você foi 3 vezes no posto do Jardim São Paulo no mês de abril. Você foi que horário? Foi bem antes da manhã das 7h30 e não conseguia consulta. Não conseguia consulta, porque faltava médico, é isso? Não, tinha a doutora que atendia a nossa equipe numa parte do Jardim São Paulo. E disse que tinha que agendar a consulta. Qual Ederaldo, você pode dizer se você tem alguma doença, se você frequentemente vai ao posto de saúde, o que há com a sua saúde? Você pode dizer isso? Olha, eu queria um encaminhamento para um médico dermatologista e estou esperando aí um negócio para... Eu tenho problema de alergia, né? Você tem problema de alergia e você tá em busca do médico que cuida dessa situação. Estou esperando aí, né, me chamar. Você está lá cadastrado e tal, e você frequentaria o posto São Paulo. Ederaldo, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua informação. Elisete, tem alguma resposta? Deve ter. Ederaldo, eu gostaria que todos os consultórios, quando a pessoa chegasse, o momento que ela chegasse, ela já fosse passada para o médico. Infelizmente, tem uma demanda grande, e às vezes pessoas com mais necessidade do que a gente. É o que ele falou, a minha dor sempre é a pior, só que tem outras de outras pessoas. Então, quando o pessoal fala que vai agendar, se você não está com nenhuma gravidade, deixe que agende, você vai, pega um atestado ou uma comprovação que você esteve em consulta, faz uma consulta bem feita e o médico tira as suas dúvidas e te encaminha. Então, eu acredito que se eles não conseguiram passar você naquele dia, que devia ter mais gente com maior necessidade. Infelizmente, não conseguimos atender todos no mesmo dia, no horário que a gente tem, né? Então, a gente pede desculpa aí, mas essa é a realidade. Então, sempre vai ter gente, infelizmente, tendo mais gravidade do que a gente. Eu não estou falando que o teu problema é pouco, só acho que quando a agenda de abril para cá já podia ter consultado, né? Já podia ter ido, resolvido, talvez, né? Então, não... E você explicar quando você chegar, falar, gente, eu trabalho, só tenho hoje. Então, quem sabe não exatamente naquele momento, um pouquinho depois, ou na tua próxima folga, né? Deve ser semanal. Ok, Elisete, para terminar, essa questão da receita, são várias as reclamações, terminou meu medicamento, aí eu não encontro o médico e tal, quer dizer, uma receita nova para a compra do mesmo medicamento. Tem como ter um protocolo ali, alguma coisa que fique meio que no piloto automático? Na verdade é assim, as unidades têm os seus controles, ok? Então, tem médico de programa de saúde da família que fala assim, eu não vou renovar sem ver a pessoa a cada 4 meses. É um tempo razoável. Certo. Né? O outro fala, não, eu preciso ver a cada 6 meses. Então, tem que saber cada caso, Nelson, para a gente ver o que está acontecendo. Então, não é, às vezes a pessoa quer só receita, mas talvez seja o momento de passar pelo médico, fazer novos exames, até para ver se o medicamento vai ter o mesmo efeito. Então, né? não a gente fica naquela dependência do remédio, mas, de novo, cada caso é um caso. Então, precisa ver o que está acontecendo, com quem está acontecendo. Eu realmente acho difícil o pessoal falar, nós não vamos renovar, não vamos atendê-lo. Não pode, a gente está lá para isso. Né? Não, o problema é que nos casos de reclamação é prazo.
vai ter consulta para o senhor, eu fui cronológico, era uma coisa de 1 mês e 13 dias, aproximadamente, quer dizer, o senhor só pode vir em agosto. Não, aí a equipe nossa realmente não teve sensibilidade para organizar. E é o casal, a senhora tem 72 anos de idade e ele tem 70... Nós temos até telefone e tudo deles aqui. Essa situação da semana passada do Porto Belo, é isso? Eu acho que é isso, Inês. Essa situação, foi a do... Não, eu acho que um caso assim merece uma denúncia na ouvidoria. Nós temos que dar uma corrigida nisso, né? Não, porque às vezes até... daí a pessoa pode até piorar, né? Eu sempre costumo dizer aqui, é o seguinte, tem a tal da moça, que a moça não... Né, às vezes eles chegam aqui, mas a moça falou, doutor, mas que jeito que era o jeito da moça? A moça não tem cabelo, a moça não tem roupa, a moça não tem nome, a moça não tem crachá, mas sempre tá. Então a tal da moça informou. Então, Lisete, eu acho que isso que são coisas que poderia, de alguma forma... Como é que a gente conserta isso, né? Então, a hora que chegar uma pessoa e tal, não vai poder ficar 1 mês e tanto não pode. Sem o remédio, né? Não, então, porque daí ele vai para a UPA, o doutor Délis vai... Hipertensão, não sei o quê. Lá na UPA, geralmente, o pessoal costuma pelo menos liberar para 10 dias ou 15 dias, até mas não tem consulta. como criar também vínculo com o paciente lá na UPA. Isso a gente tenta evitar. Não, e não é o correto. Né? Não é o correto. Na semana passada, na sexta-feira, a diretora ela teve uma reunião com todas as gerentes e foi abordado o assunto de que o gerente fique atento à recepção, ao acolhimento, que o gerente fique com esse olhar voltado mesmo ao que está acontecendo na unidade. Isso foi na sexta-feira à tarde, com a presença do prefeito, eu estive lá também. Inclusive, eu participei dessa conversa, que os gerentes, eles atentem ao que está acontecendo dentro da unidade. Porque a gente está lá justamente para ver essas situações. Mas ele está indo embora, de repente não foi muito bem atendido, mas aí o gerente vai atrás, traz de volta e tenta resolver. Acho que é tudo uma questão de comunicação. E nós pedimos essa atenção especial a esses pacientes nessa reunião de sexta-feira com o gerente. E a pessoa pediu para falar com a enfermeira. Exato. Né? Se a recepção não foi satisfatória, eu quero falar com a enfermeira. Isso. Diga, Nélio. Uma única, vou premiar uma pessoa aqui do WhatsApp também, faz a pergunta para a secretária Inês em relação a reumatologista, já que diz ela que continua necessitando da consulta. Alguma novidade nesse setor? Reumato, querido, é o seguinte... É Cláudia quem mandou a pergunta. Cláudia, nós estamos numa busca, correndo contra o tempo para conseguir reumato. Eu sei que os pacientes estão desassistindo há muito tempo. E nós temos uma fila imensa de pacientes os que vinham em tratamento estão sem retorno. Não houve interesse de médicos credenciar no valor que foi aprovado, inclusive pelo Comus, no valor da consulta de especialidades. Não houve interesse da reumato. Pensando nisso, nós estamos buscando um outro caminho. Na semana passada já estivemos conversando, juntamente com o prefeito, com uma reumatologista, que acordando, vamos dizer assim, passando esse valor, que será uma licitação, passando esse valor pelo Comus, nós vamos estar contratando um reumatologista. Houve interesse não no valor que foi aprovado no valor geral da especializada, nesse valor não tem interesse, por isso que nós não contratamos até aqui. Gente amiga, nós já passamos 5 minutos do horário. É claro que nós somos, eu e o Nélio principalmente, nós somos mais simpáticos presentes, mas como dizia o Dr. Carl Garcia, dos amigos a gente só fala mal por trás, porque na frente é falta de educação, né? Então quando nós estamos aqui sozinhos, a gente é um pouco mais ácido. Mas olha, evidentemente que a função de vocês é muito nobre e não dá para uma diretora da secretaria, a secretária, ficar em programa de rádio o dia inteiro, todo dia. Mas vocês abreviariam muita coisa em dando atenção a determinados horários, a determinados órgãos da imprensa e tal, que a gente faz aqui. A gente sabe da audiência do programa, a gente tem todo um cuidado do mundo de não avançar em questões que não é do nosso bico, o que a gente sabe que são complicadas, que vêm da administração anterior, que tem problemas até jurídicos e tal, da gente não querer fazer veementemente uma cobrança de dizer. Agora, me perdoem vocês, a da fitinha tem que ser cobrada, em algum lugar nós temos que dar uma resposta, lógico, uma resposta. Então é o seguinte, para o senhor, para a senhora, para você que é diabético,
a partir desta semana, se puder até deixar passar essa semana, vai na sua unidade de saúde, vê se tem farmácia, vai ser o farmacêutico da sua unidade de saúde, você vai estar cadastrado. Aquele que não tiver cadastrado e que não for necessário o consumo de insulina, não é obrigado por essa deferência da entrega do aparelhinho de medir glicemia e nem pela fitinha. Vai ter que conversar com o médico para ver se faz jus a isso. Aqueles que são, procure a unidade de farmácia mais próximo da sua unidade de saúde do postinho. Bom, não tem, Nelson. Vai na Vila Yolanda, na farmácia ali. À tarde, tá? Que daí vocês serão atendidos. Serão trocados praticamente os 800 aparelhinhos que são as pessoas que estão cadastradas nesse momento na Secretaria de Saúde com problema de diabetes e que vida haverá de seguir um pouquinho mais normal. E eu agradeço a presença da Elisete, agradeço a presença da dona Inês aqui, agradeço a presença do doutor, muito obrigado, mas venha mais vezes, nós vamos renovar esse convite para vocês. Gente, obrigado pela atenção. Amanhã nós voltamos com o Contraponto da Cultura Voz do Povo. Tchau para vocês. Obrigada.